E aí? Você lembra de por que nós estudamos? É sobre a fundação da igreja evangélica. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Ver se eu acho o estudo. Rapaz, que é o negócio daqui, ó. Olha, Ó. Não foi aí, não foi aqui. a origem da igreja. José, Oi. tá ajudando ao pai, né? Aham. Que era? Não sei. Pode perguntar alguma coisa. Talvez queria me pedir alguma coisa. Estava conversando com ele na hora. Deixa eu ver, tem que botar esse negócio bem molhando. Pegar esse estudo aqui. Bem aqui. Pronto. Pronto. Passa pra cá. Vamos botar aqui. Sempre aqui. Essa aqui. Acho que é bom pro cabelo aqui. Certo, bem aqui. Então, não, praticamente vou ficar no meio. Então nós falamos sobre o que a origem A origem das igrejas. a origem das igrejas, né? Porque tu entendeu sobre a igreja bíblica, certo? A igreja que Jesus fundou, Que ele realmente fundou. e que deixou os apóstolos continuar nessa igreja, certo? Ela nasceu em qual ano? Nasceu no ano 33 em Jerusalém. Bom, então ela nasceu em 33 em Jerusalém. Por exemplo, se ela não nasceu, se qualquer igreja, certo? Se você chegar lá e perguntar a origem dessa igreja, não, essa igreja, ela nasceu nos Estados Unidos, nasceu em Roma, nasceu sabe? Aí ela não é uma igreja bíblica, porque a cidade que a igreja nasceu, começou biblicamente nas escrituras, que foi em Jerusalém, certo? Então isso aí tudo bem. Agora nós vamos, quem é o fundador dessa igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Agora nós vamos para Atos, capítulo 2, versículo 38. Como essas pessoas são acrescentadas à igreja, certo? Capítulo 2, Versículo 88. acho mais que isso não. Lê aí. Aham, 38 ao 47. Diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e
receberdes o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros É a promessa. é a promessa para vossos filhos e para todos os que Estão ainda estão longe, isto é, para quando quantos o Senhor nosso Deus chamar. chamar. E com Com muitas outras palavras deu testemunhos testemunhos e exaltação, dizendo, dizendo: salvai-vos Salvai-vos dessa desta geração, geração perversa. Então, os que os que lhe aceitaram a a palavra palavra foram foram batizados, havendo um acréscimo acréscimo naquele dia. de quase 3.000 pessoas. Certo, beleza. As pessoas que ouviram Pedro, certo? Se compungiram o coração, perguntaram a Pedro o que ele deveria fazer. E Pedro respondeu: cada um de vós se arrepende, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Só que antes, Pedro, ele fala sobre a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. Diz: olha, vocês mataram o autor da salvação, certo? Vocês, sabe, crucificaram a Cristo, o Messias, que Deus não ia deixar o corpo dele, como está nas Escrituras, na sepultura, mas ia ressuscitar. E eles compungiram o coração, ficaram tristes do mal que tinha feito. Sai daí, sai. Se sentiram culpados. Sai daí. Se sentiram culpados pelo que. E perguntaram a Pedro: Pedro, o que devemos fazer? Aí os que aceitaram a palavra que Pedro, através do Espírito Santo, estava falando para eles aceitaram a palavra e foram o quê? Batizados em nome de Jesus. Batizados. Então o teu batismo foi assim? Não. A sua conversão foi assim? Então você não entrou ainda na igreja de Cristo. Você não faz parte ainda do corpo de Cristo. Certo? Você foi um religioso. Certo? Você foi cegado pelos nossos inimigos. Certo? E se você estivesse bem, estivesse de carro aí, hein, pregando heresia, já estava pior de tirar você dessa situação. Certo? Então vamos ver aqui como Satanás ele foi sábio, certo? Ele, no ano 311, aqui ó, primeiro século, segundo século, terceiro século, no ano 300, certo? 311, houve apostasia, apostasia quer dizer divisão, certo? Um povo que estava aqui, começaram a ensinar heresia, e apartaram, saíram da igreja, né, da igreja verdadeira. Certo? Então nós vemos aqui o primeiro nascimento da igreja apostática, a igreja separada da verdade. Mas aqui fala sobre Jesus, fala, certo? Mas com o tempo eles começaram a colocar mais ídolos, né, na Maria, Pedro, São Paulo, e aí foi. Eles começaram a fazer os apóstolos de santos, né? No caso. Isso. São santos, não mais para ser adorado. A adoração é só para Deus e a Jesus Cristo. Ali eles começaram a fazer coisas que os próprios apóstolos eles não tinham ensinado. E nem aceitavam. E nem eles mesmos aceitavam ser adorados. Então, Isso. Exatamente. Então, vamos ver aqui a primeira profecia sobre essa igreja católica apostólica romana, certo? Vamos ver qual é a primeira profecia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Timóteo, o que é Gálatas, um pouquinho. Timóteo, depois daqui. Certo. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 e 2. 2. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão
da fé por obedecer a espíritos enganadores, e a ensino demoníacos. de demônio. Quem é que está ensinando aqui dentro dessa igreja? Não, quem é que está ensinando aí dentro dessa igreja, de acordo com o texto? Dois aí. Espíritos, o quê? Enganadores e demônios. Para tu ter ideia. Nós também olhamos em Efésios capítulo 1 que só existe uma igreja. Não foi? É. Então aqui já apareceu outra. Certo? Essa é a criação do homem. É. Só que essa igreja aqui, como ela teve o apoio de Roma, certo? Através de Constantino, que foi o último imperador, certo? Ela passou a ser do estado de Roma. Então ela começou na cidade de Roma, certo? No ano 311, certo? Quer dizer, eles quiseram tirar uma igreja de um país ou de um estado e quando começaram a adicionar em outro local. Certo, mas não foi por causa disso. Foi por causa da doutrina. Por exemplo, começaram no ano 120, certo? Os demônios, os enganadores, como nós lemos, já estavam ensinando sobre, no ano 120, a água benta, certo? Sobre o arcebispo ter, né, sobrenome em cima dos outros, o credo de Nicéia, a missa latina, certo? A extremunção, que era, por exemplo, o cara estava lá quase morto, o padre chegava e dava salvação, era uma oração, certo? É a extremunção. E aí no ano 593 veio o ensino sobre o purgatório. Que seria para um tipo de segunda chance na remissão dos pecados. Isso, certo? Purgatório. Então isso aqui é doutrina de demônio, certo? Aí vem mais. Aí vem o primeiro Papa, né? O primeiro Papa, ele veio. Então a Bíblia, o católico, ela não vale, certo? A única coisa que vale é o Papa. Se o Papa disser alguma coisa, né, que está fora da Bíblia, que vale a boca do Papa. Esse livro aqui está ultrapassado para ele. Isso. Certo? Então está ultrapassado. Então o Papa, segundo eles, o Papa é o porta-voz de Deus aqui na Terra. Certo? É o que falou Jesus, dizendo que na cadeira de Moisés, né, ia sentar os que ensinam heresia. Então, nós vemos aqui também a música instrumental, certo? Ela entrou no ano 670, certo? O que é música instrumental para tu? Seria considerado louvor por qualquer pessoa, sendo usado instrumentos como violões, baixos, instrumentos que aprende a tocar, fora outros, assim, bateria. Certo. Então, essa música instrumental também é um ensino de um demônio. Certo? Música instrumental não tinha na igreja primitiva, não existia nessa igreja. Isso aqui é um ensinamento humano, coisa do homem, certo? Para abraçar o homem. E vem também o celibato, que é o líder da igreja, ele não pode casar, certo? No caso, o padre. Não pode casar. Tem que ser casado. Né? E o batismo, rociamento, batismo com água bem pouquinho na cabeça. Certo? Tirar o batismo de remissão. Agora aqui é só um rociamento.
vem também a infidelidade papal, que eu estava falando. O Papa é infalível, né? A palavra dele é aqui embaixo. Né? Então nós vimos aqui a Assunção a Maria, o primeiro ensino de Maria, né? Que era no ano já 1950. Que colocaram Maria como sendo a Virgem Maria. Então, se você for dar uma olhada nesse ensino da Virgem Maria, ela tem várias identidades. Né? Maria de Pepe Socorro, Maria não sei o que e tal, e aí vai. Então, é uma falsa identidade. Então, tudo isso aqui foi um ensino que entrou dentro da Igreja Católica. Só que Satanás, ele ia saber, né, que nós íamos descobrir rapidinho sobre esses ensinos. Aí o que aconteceu? Certo? O que aconteceu? Ele abriu outras igrejas, por exemplo. Também abriu aqui a igreja católica grega ortodoxa, que já saiu da igreja desviada. É outra desviada. E dessa igreja católica nasceu a igreja luterana de Martinho Lutero no ano 517, certo? Depois veio a episcopal no ano 533, as presbiterianas, todas presbiterianas, né? Há mais de 17 seitas presbiterianas. Seita quer dizer denominação, certo? Seita quer dizer aquilo que não é verdade, certo? É uma seita. Aí vem presbiteriano, nasceu no ano 1560. Há mais no mundo, mais de 17 seitas presbiterianas. Também a seita da origem da reforma protestante, que foi as batistas, igreja batista, certo? Aí aqui, né, isso no ano 1606. Aí as seitas americanas, que nasceram nos Estados Unidos, certo? Foi os Mormons, no ano 1830, certo? Os Testemunhos de Jeová, no ano 1879, e os Adventistas do sétimo dia, e as igrejas pentecostais. Até tem uma ali depois da Rua da Feira tem uma, Adventista do sétimo dia. Certo. E todas aqui as Assembleias de Deus, certo? Igreja de Deus, Igreja Apostólica, Príncipe da Paz, a Luz do Mundo e as Brainistas. Todos esses aqui vieram depois de 1990. De 1900 vieram elas. Certo? E outras que a gente não tem nem razão. Então, essa daqui é a grande prostituta. Certo? A mãe das meretrizes. Certo? Essa igreja aqui, ó, a luterana, ela não tem o batismo como sendo, né, de pessoas adultas, tem que ser criança, pode ser batizado criança. Então, ela tem o mesmo ensinamento da sua igreja mãe, que é a igreja católica. Certo? Vamos ver aqui mais uma profecia dessas Atos capítulo 20, dessas igrejas aqui. Atos capítulo 20. Paulo diz que depois da partida dele, no meio dele ia aparecer homens falando coisas pervertidas. Versículo 28. Homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Posso ler? Pode ler até o 32. Atendei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso. Eu sei que depois de minha partida, no meio de vós,
entre vós, se levantarão, no caso aqui, penetrarão lobos vorazes que não Pouparão pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar arrastar os os discípulos discípulos deles. atrás deles. Então, as coisas pervertidas, olha, aqui, tudo isso aqui é coisas pervertidas, para arrastar as pessoas atrás deles. Certo? Se você fosse rico, você poderia comprar um lugarzinho no céu. Né? E era dado uma carta para tu aí, que tu era livre, teus pecados eram perdoados e estava tudo bem com Deus. Então, essas coisas pervertidas, né, como nós vimos aí, né, se introduziram. Do meio de vós, se levantarão homens. E dentro de vós mesmos. Né? Sabe? Né? Então, quer dizer, a igreja, ela nunca se desviou. Os homens é que se desviaram para fazer tudo aquilo. Homem não. Né? Como nós lemos aqui no Timóteo, os espíritos enganadores e os demônios que estavam incorporados naqueles camaradas. Vai ficar só interessando, vai acabar derrubando isso aí. Entendeu, mano? Entendi. O que o senhor está me dizendo é que a igreja em si ela tá sempre na mesma direção, que seria o reino do céu. Seria um encontro com Jesus sendo purificada. Mas desses tempos, do tempo da morte de Jesus Cristo, da ressurreição, até a época de Pedro, João, Paulo e dentre outros, aí começaram, dentre eles mesmos, começaram... Não, dentre eles não. Dentro da... Por exemplo, olha, aqui no ano 100 aqui, que é o primeiro século, Eu sei. não existia mais apóstolo. Estou dizendo assim, dentre eles, que eu estou querendo dizer, Dentro do rebanho de Deus. dentre eles, até o momento eles estavam seguindo o caminho certo. Uhum. Mas aí começaram a querer colocar outras coisas que eles não aceitavam. Uhum. Começaram a se desviar várias outras pessoas. Começaram a criar igrejas de Não, todos. começaram a criar esses ensinamentos. Aí surgiram outras igrejas. Não, aí surgiu outras igrejas, não, surgiu a igreja, essa aqui, a igreja católica. A igreja apostólica romana. Pronto. Depois de que, quando nasceu a igreja católica apostólica romana, certo? Ela vai começar mesmo com a sua ser a única igreja que aparece no planeta Terra é ela. Você não vê mais a igreja de Cristo. Porque ela, quer que não queira, ela tomou o local da igreja de Cristo. A igreja de Cristo ficou obscura, certo? Como se nunca tivesse existido. Isso. Porque ela tomou esse local. Mas tomou sim, por causa do apoio romano. Porque naquela época Certo? Você não vê essa igreja aqui na história do mundo. Você vê a igreja católica na história. Certo? Você não vê essa igreja aqui na história. Como se Jesus Né? fosse romano. Você não vê ela na história, certo? A história mesmo. Mas você vê ela na história bíblica. Aí você tem que prestar atenção. Uhum. Certo? Então, a outra profecia, certo? Aqui nós vimos que era ensino de demônios, certo? E aqui ia se levantar homens do meio da irmandade, certo? Para ensinar coisas pervertidas. Só que já era, né, pessoas que estavam influenciadas pelo dinheiro, certo? Então começaram a desviar a igreja. Não a igreja do Senhor. Aí começaram essa igreja aqui. Da igreja católica apostólica romana é que nasceu essa daqui. Lutero foi o primeiro que foi contra os ensinamentos, certo, da igreja católica.
Segundo os estudiosos, dizem que Lutero queria, certo? Queria voltar à origem. Só que isso aqui é antibíblico, porque a igreja do Senhor, como fala Jesus, as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Certo? Ela sempre insistiu. Seja no grupo de pessoas, Querendo ou não, ela ia existir. ela nunca ia se desviar por completo. Certo? Então aqui, como ele diz que a igreja verdadeira estava desviada, quem estava desviado era essas aqui, ele quis reformar ela. Certo? A igreja católica. Então a igreja de Cristo, ela nunca se desviou. Até hoje, ela está aqui. Depois nós somos a igreja de Cristo. Então somos os verdadeiros cristãos. Nós pregamos arrependimento e perdão dos pecados através do batismo. E no batismo você se lava com o sangue de Cristo. Você morre para o mundo, você é sepultado para o mundo e você é ressuscitado juntamente com Cristo. Quando o seu corpo está limpo, aí tem o Espírito que é santo, vai entrar dentro desse corpo que está puro, aí você se torna santificado, uma nova criatura. As coisas todas passaram. Não quer dizer que você não vá mais pecar. Por quê? Porque você ainda está envolvido com o seu homem caído. Certo? Mas esse homem caído ele tem que sempre estar morto. Você tem que deixar o Espírito Santo ele fluir mais na sua vida. E como é que ele vai fluir? Através de estudo, através de reunião com os irmãos, se envolvendo, certo? No trabalho, evangelizando, dando bom testemunho e aí vai. Não é só ocupando a minha mente, tenho que... Tem que estar no meio. Parte, Não não é só pegar aí e pronto. Não, Tenho que fazer parte. exatamente. Por exemplo, vamos supor, certo? Então um corpo, certo? Mas o meu fígado diz, hoje eu não vou funcionar para esse corpo. O que vai acontecer comigo? Vai acabar se sentindo mal. Exatamente. Vamos supor que o meu coração faz parte do meu corpo, certo? Ele diz assim, hoje eu não vou funcionar. O que vai acontecer comigo? Eu morro. Então, quando você entra no corpo, você tem que funcionar. Você tem que ser um membro que funciona a cada momento. Se você não tiver, se você não faz parte do corpo, você não está funcionando o corpo, então você é cortado e lançado fora. Então vamos ver aqui outra profecia, 2 Timóteo, ainda sobre, né, que as pessoas vão deixar de ouvir a verdade, certo? Vão fechar os olhos para a verdade. E vão seguir a ensino, né? Não. Bora aqui. Timóteo. Hebreus. Filipenses. Colossenses, Timóteo. Depois daí. Vai. Timóteo capítulo 4. Versículo versículo 2 ao 4. E aí? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem O casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com com ação ação de graças pelos fiéis, e porquanto conhecem a verdade. plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebendo Com ação de graça. e recebido com ações de graças, nada é recusável. Exatamente. Então pronto, certo aí. Então, olha só o que a palavra de Deus diz, que, né,
o homem ele vai deixar de ouvir a verdade, não é isso? Então, olhando para esse ponto de vista aí, né, dessa situação, como ele fala aqui no capítulo 4, que pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não sofrerão essa doutrina, certo? Mas se cercar-se-ão e amontoarão doutores conforme a sua própria concupiscência. Tu leu o quê? Primeiro, né? Tu leu o primeiro. Tu leu o Segundo Timóteo, né? certo? Segundo Timóteo, capítulo 4, né? Versículo 2 ao 4. Prega a palavra, insta, Em tempo, em fora de tempo. quer seja oportuno, quer não corrige. Repreende, Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque pois amontoarão haverá tempo em que não suportarão essa a doutrina. sã doutrina. Sã quer dizer um ensinamento puro. Que é isso aí, certo? Vai. A sã doutrina. Pelo contrário, Contrário, cercar-se-ão de mentiras segundo as suas próprias compulsências, os desejos, ou certo? cobiças, Cobiças. como que Sentindo coceira nos ouvidos. coceira nos ouvidos, e se Desviarão recusarão a da dar ouvidos ouvidos à verdade, entregando-se às às fábulas. fábulas. Certo? Por exemplo, uma das fábulas, porque não ouve, certo? Mas hoje não é mais preciso, certo? O dom de luz. O pessoal prega isso como doutrina e deixa de ouvir a verdade para ser salvo. Se recusam a ouvir a verdade, certo? Não quer de maneira nenhuma dar ouvir a verdade. Então, é desse estado aí que tu está. Então você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Você morreu hoje, segundo as Escrituras, certo? Você está separado de Deus. Tem doutrinas que elas dizem que no momento que a pessoa é batizada, ela tem porque tem que ter o dom já de línguas. O dom de língua é uma coisa que eu pode falar depois. Não, o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que, eu não vou dizer que seja verdade, mas eu creio que algumas, não pode não ser todas, mas que algumas de tanto escutar a pessoa falando línguas, ela mesmo inventa de querer falar. Não invento. Então assim, É o espírito imundo que se possessa dessa pessoa, incorpora dessa pessoa e a pessoa fala. aí não vou mentir não, às vezes eu vejo a pessoa falando línguas, as pessoas até mesmo que nem são de pertencer a algum tipo de igreja, algum tipo de religião, mas ela começa a falar em chamar línguas estranhas. Certo. Mas isso aí, tudo isso aí, tem que mostrar uma língua estranha. Deixa eu ver o que eu faço para te mostrar uma língua estranha. Só que não dá para te mostrar Eu já vi ocasiões de pessoas ficarem uma língua estranha. Vou só te mostrar aqui. O Marinho está aqui. Opa, beleza. tanto falando que até ficam pisando no chão. Às vezes eu acho meio exagerado. En nuestra España, pero en Estados Unidos rara vez se encuentra un pastor que habla en contra de lo que están haciendo. No sé si temen a los hombres, que no quieren perder sus iglesias, no sé,
Pero tenemos un montón de evangélicos que están diciendo soy cristiano, pero viven como el mundo, hablan. Isso aqui, habla. Sabe o que é hablar? Fala. Isso aqui é uma língua estranha. Para quem não conhece, é uma língua estranha. Para mim que conheço, eu sei que ouviu e eu entendo o que ele está falando em espanhol. Então, a língua estranha, na época, era uma língua como essa. Por exemplo, você tivesse nascido no tempo dos apóstolos, brasileiro, essa tua língua aí, fosse lá, no dia de Pentecostes, você ia ouvir a grandeza de Deus, Deus falar.